Amém, Pai do Senhor, meus irmãos. Amém, estamos alegres por estarmos aqui neste domingo, o dia que Jesus Cristo ressuscitou, e Ele ressuscitou e vive e está para todo sempre. Amém? Estar aqui em cima, meus irmãos, é um privilégio, mas acima de tudo é uma grande responsabilidade, porque falar a palavra de Deus, que é a palavra do nosso Deus, e falar para o povo que são filhos de Deus, para falar para o povo que vai morar no céu. Então é uma grande responsabilidade estar aqui em cima nessa noite. Eu estou aqui na dependência de Deus, Deus que esteja nos abençoando nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Amém? Você que encontrou, o Brasil encontrou, ao encontrar, se coloque de pé. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo de número 69. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, estava Pedro sentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estávamos com Jesus o Galileu. Ele, porém, pegou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai. Nós te adoramos, glorificamos o teu nome, ó Deus, pela tua presença, pela oportunidade de estarmos aqui na tua igreja, ó Pai. Nos abençoa, Senhor. Abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja, ó Pai. Que a tua graça, que a tua unção, que a presença poderosa do Espírito Santo do Senhor esteja aqui, Senhor, para aquecer nossas vidas, para aquecer os nossos corações, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, colocando este momento diante do Senhor, estamos na tua presença, Pai, e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, irmãos, vamos sentar. Glórias a Deus. Amém, nós vemos aí o capítulo 26 de Mateus, do versículo 69 até o versículo de número 75, uma passagem que tem como título, Pedro nega Jesus. E nós vemos, meus irmãos, que desde a queda de Adão e Eva, o pecado ele entrou no mundo. Após a queda de Adão e Eva, após a desobediência de Adão e Eva, a semente do pecado, ela entrou no coração dos homens. E agora, meus irmãos, os homens se tornaram pecadores, os homens se tornaram homens ingratos, se tornaram homens desobedientes diante do nosso Deus. Este texto, meus irmãos, que nós vemos, é um exemplo para todos nós. Porque neste texto, meus irmãos, ele nos mostra que diante de Deus não existe os fortes, que diante de Deus não existe os poderosos. Diante de Deus, meus irmãos, nós podemos dizer não existe o super cristão. Porque nós vemos, meus irmãos, que todos nós somos falhos, nós somos pecadores diante de um Deus que é santo. Todos nós, meus irmãos, nós necessitamos da misericórdia de Deus. Nós somos dependentes deste Deus em tudo.
está olhando para o nosso Deus, olhando para os altos, porque do céu, meus irmãos, do Senhor é que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem força, meus irmãos, para nós conseguirmos vencer os dias difíceis. É do Senhor que vem força, meus irmãos, para nós continuarmos marchando a cada dia de nossas vidas. Assim, meus irmãos, acontece com todos nós. Muitas vezes, meus irmãos, nós pensamos que somos fortes. Muitas vezes nós pensamos que somos corajosos. Mas quando as lutas chegam, quando as dificuldades chegam, nós vemos, meus irmãos, que nós não somos fortes. Nós vemos que nós não somos corajosos. Porque nós vemos, meus irmãos, que nós dependemos deste Deus. E que sem este Deus, meus irmãos, nada nós podemos fazer. Quando chegam as lutas, quando chegam as dificuldades, quando chegam as perseguições, meus irmãos, nós vemos que nós somos dependentes deste Deus. E sem Deus, sem Jesus conosco, meus irmãos, nada nós podemos fazer. Aqui neste texto, meus irmãos, nos fala que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Se nós, meus irmãos, olharmos para a vida de Pedro, nós vamos dizer, meus irmãos, que Pedro era aquele homem que, na nossa visão, jamais negaria o seu mestre. Que Pedro era um homem que jamais negaria o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Pedro era este homem, meus irmãos, que, na nossa visão, jamais negaria o Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia, meus irmãos, ela nos mostra que Pedro, ele era um homem forte. Pedro era um homem corajoso. Pedro era um homem destemido, meus irmãos. Mas o texto bíblico, a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que Pedro, meus irmãos, apesar de ser este homem forte, apesar de ser este homem corajoso, esse homem destemido, Pedro, apesar, meus irmãos, dele ter vivido com Jesus Cristo durante os 3 anos do ministério de Jesus Cristo, um homem que viu as realizações, que viu todos os milagres que Jesus Cristo havia feito. Pedro era este homem que havia contemplado, meus irmãos, as obras maravilhosas que Jesus Cristo havia realizado. Pedro era este homem, meus irmãos, que tinha experiência com o seu mestre, que tinha experiência com Jesus Cristo, porque Pedro, meus irmãos, ele viu a glória de Deus ao lado de Jesus Cristo. Ele viu, meus irmãos, a glória de Deus lá no monte da transfiguração. Pedro viu Jesus realizar milagres grandiosos, milagres poderosos. Pedro viu Jesus Cristo ressuscitar o filho da viúva de Naim. Pedro viu, meus irmãos, Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Pedro viu Jesus ressuscitar Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Pedro, meus irmãos, em toda a Bíblia nós vemos que Pedro estava ao lado de Jesus, vendo Jesus purificar os leprosos, Jesus curar os paralíticos. Pedro, meus irmãos, ele contemplou Jesus fazendo bem a todos aqueles que foram ao encontro de Jesus. Pedro viu Jesus abençoar, Jesus curar, Jesus realizar milagres, meus irmãos. Então Pedro, meus irmãos, podemos dizer, era este homem forte na nossa visão, corajoso, este homem destemido, este homem que havia visto grandes maravilhas ao lado de Jesus. Pedro, meus irmãos, era esse apóstolo, um apóstolo destemido, ao ponto, meus irmãos, que na visão de Jesus Cristo, ele pegava sua espada e cortava ali a orelha do servo do sumo sacerdote, quando Jesus estava sendo preso. Pedro era este homem destemido, este homem corajoso. Pedro, meus irmãos, era este apóstolo, meus irmãos, que estava pronto a combater o bom combate em favor do reino de Deus. Se nós olharmos para a vida de Pedro, nós vamos dizer isso, que Pedro era este apóstolo, meus irmãos, que estava pronto, disposto a combater o bom
experiência eles tinham ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante, meus irmãos, daquela afirmação que estava no versículo de número 35, quando Pedro diz para o Senhor Jesus Cristo, que por Jesus Cristo daria a sua própria vida. Mas Jesus já havia dito para ele que naquela noite, antes que o galo cantasse, ele o negaria por 3 vezes. Aí Pedro fala: Senhor, mas como eu vou te negar? Se por ti eu daria a minha própria vida. Pedro, meus irmãos, aqui, ele estava falando convicção que por Jesus Cristo daria a sua própria vida. Mas agora, meus irmãos, quando Jesus foi preso, agora, meus irmãos, Jesus, ele estava caminhando rumo ao Calvário. Nós vemos, meus irmãos, que agora o nosso bom pastor, ele havia sido preso. Jesus Cristo, nosso bom pastor, ele havia sido condenado. O nosso bom pastor, ele havia sido ferido, e agora, meus irmãos, ele estava conduzindo a sua cruz rumo ao Calvário. E nós vemos, meus irmãos, que as ovelhas, elas haviam sido dispersas. Jesus agora ele estava rumo ao Calvário para dar a sua vida por todos nós. E nós vemos, meus irmãos, que as ovelhas, elas haviam sido dispersas. Nós vemos que Pedro agora, meus irmãos, ele sentiu a dor da separação do seu mestre. Pedro sentiu a dor da separação de Jesus Cristo. Nós vemos, meus irmãos, que agora a força de Pedro, a coragem de Pedro, isso, meus irmãos, vindo de Jesus Cristo, a força, a coragem de Pedro, ela vinha da presença de Jesus na sua vida. Agora Jesus Cristo estava rumo ao Calvário. E nós vemos, meus irmãos, que a força e a coragem de Pedro, ela vinha de Jesus Cristo. E assim é com todos nós, meus irmãos. A nossa força, a nossa coragem, ela vem do alto, ela vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa força, a nossa coragem não vem, meus irmãos, dos nossos braços fortes. A nossa força, a nossa coragem, meus irmãos, não vem do dinheiro que talvez as pessoas podem ter. Mas a nossa força, a nossa coragem, ela vem de Jesus Cristo. Se nós tivermos Jesus Cristo na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, se nós tivermos Jesus Cristo conosco, aí sim, meus irmãos, nós somos corajosos, nós somos fortes, porque a nossa força, ela vem do alto, ela vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim era a vida de Pedro, meus irmãos. A força de Pedro não vinha dele mesmo, mas a força e a coragem de Pedro, ela vinha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa vida, meus irmãos, por mais firme que possa estar, ela é pura vaidade se ela estiver sem Jesus. A nossa vida, por mais firme que possa estar, sem Jesus, é pura vaidade. O rei Salomão, ele diz na Eclesiastes: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. A vida de um homem sem Jesus Cristo é pura vaidade. Um homem que pensa que é forte, que é corajoso, sem Jesus, é pura vaidade. Porque a nossa força, meus irmãos, a nossa coragem, ela vem do alto, ela vem do nosso Senhor e Salvador
Então, meus irmãos, busque a Deus, clame a Deus, coloque a sua vida na dependência de Deus. Diga: eu sou forte, mas em Jesus Cristo, dependendo desse Deus, porque na verdade, sem Deus, nada nós podemos fazer. Agora, meus irmãos, a palavra que Jesus havia dito, ela começa a se cumprir. Jesus havia sido preso, Jesus havia sido levado pelos soldados, os discípulos haviam sido dispersos, o bom pastor, ele havia sido ferido, e as suas ovelhas, meus irmãos, havia sido dispersas. Agora, meus irmãos, nós vemos que a coragem de Pedro, ela deu lugar ao medo. A coragem de Pedro, ela deu lugar ao medo. A certeza, meus irmãos, deu lugar à dúvida. A certeza que Pedro tinha da sua coragem, da sua força, agora deu lugar à dúvida. Pedro agora, meus irmãos, ele estava no meio do povo. E o texto bíblico, meus irmãos, nos fala que Pedro agora, ele estava acompanhando Jesus de longe, aquele que sempre esteve ao lado de Jesus. Agora, meus irmãos, ele estava acompanhando Jesus de longe. E nós, como igreja do Senhor, não acompanhe Jesus de longe, meus irmãos, mas seja íntimo do Senhor, seja íntimo do Senhor, busque a Deus, acompanhe Jesus de perto, clame a Ele a cada instante da sua vida. Não deixe Jesus, meus irmãos, para buscar Jesus nos dias difíceis, mas busque Jesus todos os dias da sua vida. Tem aqueles que buscam Jesus, que acompanham Jesus de longe. Eu estou em luta para buscar a Deus. Não, meus irmãos, acompanhe Jesus de perto, nos dias bons, nos dias maus, porque dessa forma Jesus, meus irmãos, Ele está presente conosco para nos fortalecer, para nos abençoar. Pedro agora, meus irmãos, ele estava acompanhando Jesus de longe. E uma criada, meus irmãos, aproxima dele. Aí no versículo 69, uma criada se aproxima dele e diz: tu também estava com Jesus, o Galileu. Então Pedro nega Jesus, dizendo: não conheço tal homem. Pedro nega Jesus, meus irmãos, pela primeira vez. Uma criada fala: você também é um deles, você também estava com Jesus. E Pedro, então, meus irmãos, nega Jesus pela primeira vez, dizendo: não sei o que faz. E saindo, meus irmãos, daquele local, outra criada ouviu e disse: esse também estava com Jesus o Nazareno. Então Pedro nega Jesus pela segunda vez, dizendo: não conheço tal homem. Pedro, pela segunda vez, ele nega Jesus, dizendo: não conheço tal homem. Está no versículo de número 71. Agora, meus irmãos, o povo se aproxima de Pedro, dizendo: verdadeiramente, tu és dele, porque o teu modo de falar te denuncia. Então Pedro começa a canejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E Pedro então nega Jesus pela terceira vez. E aí, meus irmãos, a palavra de Jesus, que Jesus havia dito para ele lá no versículo 34, se cumpre imediatamente. A palavra de Jesus fala que o galo foi. Pedro, este homem forte, este homem corajoso aos nossos olhos, este homem que havia tido grande experiência ao lado do Senhor Jesus Cristo, ele
Pedro, meus irmãos, ele se arrependeu. Pedro se arrependeu. A tristeza, meus irmãos, tomou conta do seu coração por ter negado o seu mestre. E a Bíblia nos fala, meus irmãos, que Pedro, ele chorou amargamente. Ele chorou, meus irmãos, amargamente, por ter negado Jesus Cristo por 3 vezes. Nós, meus irmãos, como igreja do Senhor, nós temos, meus irmãos, que ter Jesus na nossa vida, fazer de Jesus a nossa força, nosso refúgio, nosso socorro. Nós temos que depender de Jesus Cristo em todo instante da nossa vida. Nós servimos, meus irmãos, a um Deus de amor. Nós servimos a um Deus que é um Deus de misericórdia. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele não nos trata segundo os nossos erros, que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas a Bíblia nos fala que Deus, Ele nos trata é pela sua bondade, é pelo seu amor, é pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Se Jesus Cristo, meus irmãos, nos tratasse pelos nossos erros, pelas nossas falhas, meus irmãos, misericórdia de nós. Aqui, meus irmãos, nós temos que Pedro errou, mas Pedro alcançou a misericórdia de Deus. Pedro alcançou o perdão de Deus. Amém. E assim é com todos nós, meus irmãos. Erramos, passamos dias difíceis, cometemos erro, pecamos. Mas em Jesus Cristo, meus irmãos, nós encontramos a misericórdia, nós encontramos o perdão, porque o Deus a qual nós servimos, Ele é um Deus que tem prazer em nos perdoar, é um Deus que tem prazer em perdoar os seus filhos. Pedro, meus irmãos, ele chorou amargamente e arrependimento por ter negado o seu mestre. E assim é cada um de nós, meus irmãos, ao nosso erro, às nossas falhas. E nós venhamos chorar como Pedro chorou, se arrepender, meus irmãos, e clamar pela misericórdia de Deus. Porque aquele que se arrepende, aquele que clama pelo perdão, meus irmãos, nós encontramos a misericórdia de Deus. Pedro se arrependeu e Pedro alcançou a misericórdia. Assim é todos nós. Quando há arrependimento, quando há pedido de perdão, nós encontramos no nosso Deus misericórdia, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Para nós concluirmos, igreja, na nossa caminhada cristã, eu quero dizer para os irmãos, não existe o forte, não existe o super cristão, existe eu e você, existe todos nós que somos dependentes de Deus em tudo e em todas as coisas. Não há diferença, meus irmãos. Existe um povo que precisa da bondade, que precisa da misericórdia de Deus em todos os dias da nossa vida. Como Pedro, meus irmãos, que nossa visão era um homem que talvez jamais negaria o Senhor, jamais negaria o seu mestre. Mas ele negou. Assim, meus irmãos, somos todos nós. Nós somos falhos, nós somos semente aos erros. Então, meus irmãos, não existe o forte, não existe o super cristão. Existe sim um homem que é totalmente dependente da misericórdia de Deus. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós pecamos muitas vezes contra o nosso Deus, mas o nosso Deus é um Deus que tem prazer em nos perdoar, é um Deus que tem prazer em nos tomar nas suas mãos, nos ajudar, nos fortalecer, nos levantar e nos ajudar nessa caminhada para que nós possamos prosseguirmos lutando contra o mundo, lutando contra o pecado, lutando contra tudo aquilo que tenta nos arrastar para longe de Deus. Mas o nosso Deus é aquele que nos segura nas suas mãos e nos dá força para resistir às investidas do
sempre, meus irmãos, rumo ao céu, rumo à glória, rumo àquele lugar que Jesus Cristo um dia foi. Amém? Deus assim nos abençoe, Deus abençoe a sua vida, que nós venhamos a cada dia nas nossas vidas nos fortalecer em Deus, nos fortalecer somente em Jesus Cristo, porque somente Ele e somente Ele é que vem o nosso socorro, é que vem a bênção para nós. Amém? Vamos nos colocar de pé. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir a Deus essa força, essa bênção. Amém? Porque sem Jesus nada nós somos, nada nós podemos fazer. Mas com Jesus, a Bíblia nos fala que nós somos mais do que vencedores. Com Jesus, nós somos mais do que vencedores. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te adoramos, te glorificamos o teu santo nome, Pai. Te louvamos por esta noite, te louvamos pela tua presença, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por tudo, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que do Senhor é que vem o nosso socorro, que do Senhor é que vem a nossa força, ó Pai. Força para vencer, ó Deus, nos dias maus, nos dias difíceis, ó Pai. Meu Deus e meu Pai, que as tuas boas mãos estejam sobre nós, que as tuas boas mãos estejam sobre a tua igreja, estejam sobre cada um dos teus filhos aqui nesta noite, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a cada dia de nossas vidas. Ajude a tua igreja, ajude as famílias da tua igreja, ó Pai. Que a tua força, ó Deus, esteja conosco, ó Pai. E que cada dia nós estejamos olhando somente para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Receba, Senhor, a nossa oração, receba o nosso agradecimento, ó Pai. E que a tua bênção, Deus, esteja sobre nós, esteja sobre a sua igreja. É a nossa oração, ó Pai, o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir.